Salve, minha rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Trader Antiloz aqui. Seguinte, tropa, hoje eu vim apresentar para vocês uma estratégia excepcional no mercado Blitz para reversão, tá? Para ela nós vamos utilizar um indicador, o qual ele tem uma assertividade absurda, que é o estocástico. E vou explicar para vocês agora o porquê que se chama RSB10. Nós vamos operar no mercado Blitz, nós vamos utilizar o estocástico e vamos estar operando a reversão no gráfico de 10 segundos. Então, R de reversão, S do estocástico e B de blitz, 10 de 10 segundos. Aqui é a estratégia RSB10. Vou mostrar para vocês como é eficaz e como é assertiva a estratégia. E quem pegar cada detalhe de como funciona vai ter a mesma assertividade. Porque se vocês vão operar esse padrão, o padrão traz mais de 85% de assertividade nos últimos 6 meses. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, eu estou aqui na minha conta secundária, tá? E vou pegar aqui um Soros 2, 3, dependendo de como aparecer as oportunidades, mas vou pegar para mostrar para vocês como funciona, fazer as análises, pegar as operações aqui com esse operacional, no caso, né? Depois, lá no final, eu vou mostrar para vocês o momento ideal, onde a gente realmente busca o padrão para a gente ter assertividade, e também vou passar as configurações dos indicadores. Agora, de imediato, eu vou estar abrindo aqui, aplicando os indicadores, abrindo os gráficos e vou explicar para vocês sobre as questões de time frame e expiração, qual vocês vão utilizar. Fechou? Vamos aplicar aqui os indicadores. Aqui, galera, pode ser que já saia também para a gente uma entrada, tá? Pode ser que já saia para a gente aqui uma entrada. Primeiramente, tá? Tempo de expiração, galera, aqui na direita em cima, tá? 30 segundos no mercado Blitz. Onde é que eu acho o mercado Blitz? Aqui em opções você tem binária digital e Blitz, ó, tá? Vem aqui no mercado Blitz e aqui você consegue escolher o time frame. Ó, pode ver que ele vem no 5 aqui, ó, coloca em 30 segundos. Aqui eu vou colocar o valor da entrada, tá? E aqui o time frame, galera, o time frame da vela é de 10 segundos, aqui no canto esquerdo embaixo, ó. Clicando aqui, só colocar em 10 segundos. Aqui você consegue colocar em quanto tempo você quiser, literalmente, mas nós vamos operar em 10 segundos, tá? Vamos lá, galera. Vamos ver o que o gráfico traz pra gente. Eu vou estar abrindo aqui. Vamos lá então, galera. Vou estar abrindo aqui vários gráficos para a gente poder estar analisando e vou estar trazendo para vocês a explicação de cada análise que a gente tiver aqui, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Aqui, aparentemente, tá? No PEN-USD vai estar trazendo para a gente uma oportunidade de entrada. Eu vou dividir em duas telas aqui para que a gente consiga ficar olhando os ativos e conseguir pegar em todos que aparecer. Pode ser que já saia aqui, tá? Vamos ficar atento. Ainda não saiu. E tá lá a nossa outra confirmação que faltava. Vamos ver se vai terminar aquela vela bonita. E estamos dentro. Primeira entrada aqui. Primeiramente, a gente tem aqui o rompimento da média móvel para a parte de cima e a reversão logo de imediato após o indicador, após o aparecimento do script aqui, tá? Fizemos a venda após a confirmação da vela com força e aqui para 30 segundos tende a continuar essa reversão para baixo. Por quê? Aqui, galera, a gente tem a linha da média móvel de maior período em um movimento de baixa, tá? Então, o movimento macro é um movimento de baixa, então a gente vai focar apenas nas operações de venda, tá? Depois eu vou estar explicando para vocês o momento ideal e voltem no vídeo aqui e percebam que quando a gente tem um rompimento, ele volta praticamente de imediato. Olha lá, temos o rompimento aqui várias vezes, ó. Olha a assertividade dos rompimentos, galera. Temos o rompimento aqui para a parte de baixo, temos aqui a confirmação e aqui ele volta praticamente o movimento de imediato. Temos o rompimento de novo, confirmação, volta praticamente de imediato. Agora vamos ver o rompimento aqui da parte de cima, que é o que a gente focaria. Ó. Rompimento, volta de imediato, rompimento, volta de imediato, rompimento, volta de imediato. Rompimento apareceu, 30 segundos. 1, 2, 3, take na tela. Vamos lá, é muito simples para vocês conseguirem estar aplicando esse operacional, tá, galera?
Aqui, tropa, ó, eu esqueci de falar para vocês, eu fiz a negativação ontem, tá? A mesma negativação que eu faço quando eu estou fazendo as alavancagens nas contas de vocês. E agora a gente vai buscar o equilíbrio, tá? Vamos pegar o equilíbrio aqui com as entradas esverdeando esse histórico aqui. Próxima entrada vai ser de 935, vamos entrar com Soros, tá? Vamos preparar aqui, tropa, ó. Aqui pode ser que saia de novo a nossa entrada da RSB10, ó. Vamos ver aqui. E tamo dentro, rapaziada. A RSB10 está na tela de novo, tá? Tamo aqui em 10 segundos, tempo de expiração de 30 segundos. Pode ver que a gente pegou uma operação logo aqui atrás, certo? E para vocês verem que realmente é assertivo, aparecem muitos gatilhos de entrada. O padrão ele funciona e funciona muito, galera. Então vocês têm que filtrar bem a análise por conta que vai aparecer diversas oportunidades para vocês estarem operando. Só que vocês têm que pegar exatamente o padrão que eu vou mostrar para vocês lá no fim do vídeo, que é esse padrão aqui, que é o padrão ideal, tá? Vamos estar fazendo a soma aqui agora do quanto vai ser o nosso terceiro soro, soro de nível 3, tá? 935 mais 813. 1748 na entrada. Vamos lá. Para nossa terceira entrada, galera, ó, vou deixar marcado aqui, ó, aonde a gente fez as nossas operações, tá? Fizemos a operação nesse candle, foi uma operação de take, e também fizemos uma operação nesse candle aqui, que foi uma operação de take, tá? As duas aqui foi no PEN USD. Agora vamos dar uma olhada, olha só acontecendo aqui, ó. Tava explicando para vocês, eu não vi aqui do lado, tá? Aconteceu exatamente aqui a mesma análise, ok? Então vamos procurar agora nos outros gráficos se a gente tem alguma outra oportunidade. Galera, eu tô de volta, meu microfone tinha desligado aqui, tinha acabado a bateria, mas já botei para carregar aqui de novo e vamos continuar, tá? A gente também não pegou essa análise, tá? Que teria dado take, mas vamos em busca, porque ela vai aparecer de novo, tá? Vamos para o nosso Soros 3 aqui, ela vai aparecer, porque é muita oportunidade que é trazida através desse operacional. Acontece o tempo todo aqui em 10 segundos em Blitz. O tempo todo ela vai estar fazendo o rompimento da média móvel. Então tu vai ter diversas oportunidades de estar operando e com algo validado, uma assertividade excepcional, galera. Vamos ficar de olho aqui também, ó, no Euro GBP, onde a gente não conseguiu pegar aquela entrada. Vamos ver. Vou ter que pegar outros ativos aqui, eu acho, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá embaixo. Aqui, galera, aparentemente vai acontecer aqui, tá? Se vier o gatilho, eu tô dentro da operação sem dó nem piedade. Vamos ver aqui. Não veio ainda. Aqui pode ser que saia também, tá, galera? Vamos ficar atento aqui, ó. Olha só, prestem atenção, galera, o quanto de oportunidade a gente tem que ficar atento. Porque acontece o tempo todo, galera. Vou repetir, acontece o tempo todo. Ó, pode ser que saia aqui ou aqui, vamos ver. Aqui não saiu ainda. Aqui também não. Aqui, galera, ó. Estamos dentro da operação. Audicad aqui, 30 segundos na RSB10. Vamos lá, rapaziada. Últimos 20 segundos para bater aqui um Soros 3. Eu costumo falar, uma frase que eu comento bastante lá na comunidade, é que um Soros 3 é muito mais simples do que parece. Muita gente complica algo que é simplesmente só fazer a mesma coisa todo dia. Você precisa de um operacional validado e um bom gerenciamento. O operacional validado eu já estou entregando aqui, porque realmente funciona. A RSB10, ela é sensacional, rapaziada. Vou mostrar para vocês agora, tá? A gente pegou as operações aqui utilizando a RSB10 e vou botar para vocês todas as operações que a gente pegou para concluir esses Soros 3 aqui, tá? Fizemos aqui em torno de 1.200, 2.700 reais, utilizando apenas 500 reais de margem, tá? E eu vou explicar para vocês agora. Primeiramente, deixa eu pegar aqui e colocar aqui a linha, porque... Ah, peguei do outro gráfico, né? Vamos colocar aqui, ó. Pegamos uma venda nessa operação aqui, também deu take. Primeiramente, galera, aqui o que a gente vai ter de padrão ideal? A gente tem uma reversão utilizando o estocástico
no mercado Blitz para 10 segundos. Então, primeiramente, o foco é o estocástico. Percebam o seguinte, tá? Todas as operações que eu peguei aqui foram vendas, ok? Só que a gente pode trabalhar as compras também, e eu vou explicar para vocês qual que é o padrão ideal. Aqui, o que, que a gente tem? A gente tem o movimento fazendo o movimento em si para baixo, porém, percebam que a gente tem diversos indicadores aqui guiando o movimento, que são as médias móveis. Primeiramente, vou apagar tudo aqui, tá? E vou trazer para vocês a lógica de análise, tá? A primeira lógica de análise é a média móvel de maior período. Se o preço está abaixo dela, o movimento macro é um movimento de baixa. Se o preço está acima dela, o movimento macro é um movimento de alta, ok? Então, dito isso, o que, que a gente vai levar em consideração? Se o preço está abaixo da média móvel de maior período, como está aqui, eu vou focar apenas em operações de venda, ok? Apenas em operações de venda. Agora, o nosso ponto de atenção é a média móvel de menor período, tá? Se a gente vai pegar aqui operações de venda, o que, que a gente quer? A gente quer um movimento de alta no rompimento da média móvel de menor período, ou seja, ele vai fazer um movimento para baixo e quando ele romper a média móvel de menor período, estando abaixo da média móvel de maior período, a gente vai focar em uma reversão para uma venda desse movimento. Uma reversão para uma venda desse movimento. Reversão para a venda desse movimento. Exatamente igual aconteceu aqui nesse ponto. Reversão para uma venda, olha só, percebam aqui, ó, ele fez um rompimento, deu uma continuidade um pouco maior do que as outras, por exemplo, aqui, mas quando ele me trouxe o gatilho, a gente faz uma venda para reversão de um movimento de baixa. Por quê? Ele fez um rompimento da média móvel de menor período, porém ele está abaixo da média móvel de maior período. Ok? Primeiro ponto já está explicado aqui para vocês, que é a leitura das médias móveis. Se está abaixo, vamos lá. Aqui, galera, ó. O preço está acima da média móvel de maior período, que é a média móvel branca, tá? E quando ele fizer o rompimento para uma baixa, aqui, por exemplo, ó, fez um rompimento para uma baixa, eu simplesmente vou esperar o gatilho e pegar uma reversão para 30 segundos aqui. Vamos lá, fez um rompimento para uma baixa, vou esperar o gatilho e pegar uma reversão para 30 segundos. Fez um movimento de rompimento da média móvel, aqui, de menor período para baixo, está acima da média móvel de maior período, eu vou pegar uma compra quando aparecer o gatilho para 30 segundos e é a reversão aqui no caso em relação às médias móveis. É somente isso que vocês têm que analisar. Fez um rompimento, está acima da média móvel de maior período, o foco é uma compra, então quando dá gatilho eu vou estar pegando aqui para 30 segundos. Se fez um rompimento da média móvel de menor período e continua abaixo da de maior período, eu vou focar aqui em umas operações de venda quando me trouxer gatilho. Primeiro ponto esclarecido. Não tem muita firula nesse caso. Não tem por que ficar pensando muito, porque literalmente é somente isso. Literalmente isso é a forma crua que realmente funciona. Não precisa inventar firula. Fez o rompimento, está abaixo da média móvel, foca em venda. Fez o rompimento, está acima da média móvel de maior período, foca em compra. Agora vamos para outro passo, tá? Aqui a gente tem, galera, ó, o estocástico, tá? Que é a cereja do bolo disso daqui. O estocástico nada mais é do que duas médias móveis que lê o movimento de fluxo. O que, que a gente tem aqui? Quando ela faz o cruzamento do estocástico, a gente tem um possível fluxo no futuro. Pode ver o que acontece. Fez o cruzamento, possível fluxo. Está aqui. Fez o cruzamento, já estava de um fluxo, mas isso tudo aqui é considerado um fluxo de baixa. Tá? Fez o cruzamento, fluxo de baixa. Fez o cruzamento, fluxo de baixa. Agora aqui, fez o cruzamento, fluxo de baixa. Aqui também, fluxo de baixa. Ok? Primeiro ponto do estocástico que a gente vai querer é que ele esteja fazendo o cruzamento. Show de bola? Estamos entendido? Não tem muita firula também. Procura o cruzamento. Só que aí que está a parte que vocês têm que prestar atenção agora. Que é, se a gente já explicou em relação à média móvel, tá? Que tem que estar abaixo da média móvel de maior período e tem que ter feito o rompimento aqui. Por exemplo, se o preço está abaixo da média móvel de maior período aqui, tá? Essa branca aqui, e a média móvel de menor período está aqui. Para onde tem que ser o rompimento? Tem que ser um rompimento para uma alta, porque tu vais entrar para uma reversão para uma baixa daí. Ok? Tudo entendido até aqui por enquanto. Quando a gente tiver esse rompimento para uma alta, a gente tem que ter o estocástico na parte de cima,
fazendo o cruzamento, indicando um possível novo fluxo, tá? Aqui também fez um rompimento para uma alta, estocástico estava na parte de cima, fazendo o cruzamento e seguimos esse fluxo. Aqui também fez um rompimento para uma alta, estocástico estava na parte de cima e fez o movimento de reversão junto com o fluxo do cruzamento do estocástico. Ok? Por enquanto estamos entendidos, certo? Agora vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos colocar aqui a outra cereja do bolo, que é o meu script que vai prever esse fluxo para vocês, tá? Muitos de vocês, talvez, por exemplo, estariam pegando uma venda aqui nesse ponto, tá? Porque o estocástico já estava em cima. Mas não é assim que vai funcionar. Vocês precisam ter um gatilho principal, algo que faz os cálculos por trás onde vocês não conseguem analisar, que seria a questão de volume financeiro e tudo mais. E esse indicador, que é o script, o qual eu utilizo e libero totalmente de graça lá na comunidade, ele traz para a gente exatamente esse momento. O momento o qual a gente vai ter a reversão. Então vamos focar junto comigo aqui, tá? Primeiro passo, média móvel de maior período. Onde é que está o preço? Está abaixo ou está acima? Está abaixo. Vamos focar em venda. Média móvel de menor período. O preço fez o rompimento. O rompimento, se a gente vai focar em venda, o rompimento ele tem que ser para uma alta, para que tu pegue essa reversão. Fez o rompimento para uma alta, show de bola. Qual que é o próximo passo? Vamos dar uma olhada lá no estocástico, tá? Onde é que ele está? Ele está na parte de cima? Show de bola. Está na parte de cima, então está válida a operação aqui, uma possível análise da RSB10. Fechou? O que a gente vai esperar agora? O cruzamento do estocástico. Cruzou? Perfeito. O que a gente espera agora? O gatilho principal. Somente isso. São 4 passos. Está abaixo, fez um rompimento para cima, está acima e cruzando, esperou o gatilho, pegou para 30 segundos. Todas as operações foram feitas dessa forma. Pode ver aqui, ó. Fez um movimento de alta, rompendo a média móvel de menor período, está abaixo da média móvel de maior período, está na parte de cima do estocástico com o cruzamento, tá? E deu o gatilho principal. Eu poderia ter pego uma venda aqui, logo dessa vela para a próxima? Lógico, poderia. Só que eu utilizo uma coisa que eu já liberei aqui no canal do YouTube para vocês e falo muito lá nas lives da comunidade, que é a leitura vela-vela. A gente tem que conversar com o gráfico para entender do que realmente aquela vela está nos trazendo. Se é um movimento de força, se é um movimento 50-50, se é um movimento 80-20, a gente tem que aprender a fazer essa leitura. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo qual eu ensino a leitura vela-vela, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Eu não peguei logo nessa entrada aqui, porque eu queria fazer a leitura de uma vela de força a favor. Então essa vela que veio a favor, eu fiz uma venda para os próximos 30 segundos. Percebam, cada vela aqui tem 10. Então, venda nesse ponto aqui, ó, vou colocar um alarme, tá? Tudo que ficasse abaixo aqui nos próximos 30 segundos, eu estaria ganhando dinheiro. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Take no bolso. Aqui, galera, o que eu fiz, tá? Aqui a gente tinha todo o padrão. Movimento abaixo da média móvel de maior período. Fez o rompimento da média móvel de menor período para um movimento de alta, tá? O estocástico estava na parte de cima e cruzando, e agora a gente precisou do gatilho principal, que seria o script, o qual eu vou liberar para vocês lá na minha comunidade. Feito isso, aqui, o que me fez tomar a decisão? A leitura vela-vela. A gente teve um gap de baixa aqui demonstrando injeção de capital. Na verdade, não é uma injeção de capital. Se for um gap de alta, é uma injeção de capital. Aqui foi uma retirada de capital um pouco brusca para ele nascer num movimento como esse. Porém, aqui a gente está no gráfico de 10 segundos. O gap vai nascer, vai acontecer diversas vezes. É só olhar aqui, ó. Gap, 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 gap. Vai acontecer diversas vezes. Só que o gap, junto da leitura vela-vela, que é o que eu já ensinei para vocês, ele vai trazer uma leitura de força de baixa aqui nesse caso. Por quê? Ele nasceu com gap de baixa, tá? Veio até aqui nesse ponto. A gente tem aqui um gap de alta e fez um movimento de baixa. Quando eu fiz a venda aqui, a vela estava aqui embaixo e subiu um pouquinho nos últimos segundos, mas a leitura vela-vela ela foi feita. Os próximos 30 segundos nos trariam esse take. Então, 1, 2, 3, qualquer coisa que ficasse abaixo dessa linha aqui, ó, dessa posição aqui de cima, tá? Estaria trazendo o take pra gente nos próximos 30 segundos. 1, 2, 3, take na tela, tá? Agora vamos aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, o que a gente tem? Exatamente a mesma coisa, rapaziada. É impressionante, né? Não é difícil. Primeiro, fez o rompimento da média móvel de menor período. Agora, ele fez um rompimento para uma alta. Vamos ver aqui.
Está abaixo da média móvel de maior período? Sim, está abaixo da média móvel de maior período. O estocástico, rapaziada, por que não fez a reversão logo aqui? Nesse movimento aqui, ó, nessa vela aqui, o estocástico estava aqui, ó, bem no meio. Bem no meio. Quando ele chega na parte de cima, é quando ele faz a reversão, tá? Então aqui a gente precisou esperar o movimento, dar uma continuada, para que ele fizesse o cruzamento do estocástico, estando na parte de cima, e esperou o gatilho principal. Aqui, essa mesma vela já me demonstrou totalmente a força de baixa, no caso a força a favor da direção qual eu quero entrar, literalmente na minha cara. Não tem pavio nenhum na parte de baixo. Olha o tamanho do pavio na parte de cima. Isso daqui é uma vela que nasceu, a força compradora quis brigar, mas olha o ganho da força vendedora aqui. Terminou totalmente lá embaixo. Então eu já peguei exatamente nessa vela aqui, ó. Próximos 30 segundos seria 1, 2, 3, 10, 20, 30, take na tela. Não é difícil, galera. Não é difícil. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou voltar aqui e vou procurar para vocês um momento o qual vocês podem estar analisando, ó. Por exemplo, olha só que legal isso daqui, rapaziada. Ah, é outra coisa, tá? Não tem preferência em movimentos tanto de alta quanto de baixa, tá? Eles são os melhores, só que são os dois, de alta e de baixa, porém, o movimento lateral, o gráfico lateral não é tão ideal. Acontece diversas reversões? Acontece. Só que quando o gráfico está lateral, a gente vai focar no rompimento da média móvel de maior período e não na de menor período, ok? Percebam, a reversão ela não acontece exatamente nesse caso aqui quando ele está lateral, ó. Vamos lá, fez um rompimento aqui da média móvel de menor período, ó. Se a gente der um zoom aqui vocês vão ver, ó, fez um rompimento para uma alta. E cadê a reversão? Estocástico na parte de cima, fazendo cruzamentos, com o indicador, vela totalmente de força, cadê a reversão? Agora percebam, o rompimento da média móvel de maior período. Fez um movimento, indicou gatilho, 1, 2, 3, take. Tá? Aqui ele fez um rompimento. No caso a gente estaria analisando aqui a de menor período, né? Aqui foi um stop, porém a gente não estaria pegando na de maior período aqui, que isso daqui vai ser outro vídeo. Estou explicando para vocês entenderem que o gráfico lateral ele traz oportunidades. Sim, traz oportunidades. Vocês podem operar? Podem operar. Mas o ideal é vocês focarem em gráfico com tendência nesse caso. Por quê? Percebam, a tendência faz com que o preço fique acima ou abaixo da média móvel de maior período, certo? Estando acima ou estando abaixo, o que a gente vai focar? Rompimento da média móvel de menor período. Olha só como é mais brusco essa volta. Quando a gente tem aqui, olhem isso daqui. Movimento esticadaço lá em cima, volta. Movimento esticadaço lá embaixo, volta. Esticadaço lá em cima, volta. Aqui, não. Percebam. Ele vem aqui, faz um rompimento da média móvel de menor período e a força macro, que é a força de alta nesse caso, já traz o movimento para cima. Deu gatilho 30 segundos. 1, 2, 3, take. Fez um rompimento, deu gatilho 30 segundos. 1, 2, 3, take. Fez um rompimento, deu gatilho 30 segundos. 1, 2, 3, take. Eu posso fazer isso daqui o dia inteiro. E vocês vão ver o quão é assertivo. É só vocês perceberem que o preço, quando ele está acima dessa média móvel em um movimento de alta, por exemplo, aqui claramente um movimento tendencioso, a gente não tem o movimento do rompimento aqui da média móvel de menor período tão alongado. Então é muito mais assertivo a reversão. Aqui a gente viu um movimento de alta, mas vamos ver aqui agora, vamos procurar um movimento de baixa para vocês perceberem como também... Olha só isso daqui, rapaziada. Vamos pegar esse daqui para vocês analisarem junto comigo. Vamos desde lá do começo, tá? Aqui foi muita força de baixa, tá? Teve poucas oportunidades, porque não teve tantos rompimentos para a média móvel de menor período. Mas aqui fez um rompimento, já deu gatilho logo de cara. A gente não pegaria, porque não está na parte de cima o estocástico. E aqui, galera, a gente pegaria, fez um rompimento, veio da parte de cima de um cruzamento estocástico, deu gatilho. 30 segundos. 1, 2, 3. Take na tela. Vamos ver aqui. O estocástico estava na parte de cima aqui, galera. Ele fez um rompimento, voltou e deu aqui o gatilho principal. Estava na parte de cima? Não, não estava. Ele precisa estar nesta linha aqui, ou próximo dela. Então, onde a gente teria outra oportunidade? O preço está abaixo da média móvel de maior período, está abaixo da média móvel de menor período e fez o rompimento para uma alta. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê o estocástico? Está na parte de cima. Fez o cruzamento? Fez. Agora é só esperar o gatilho e fazer a leitura vela a vela. Essas duas velas aqui me trouxeram uma leitura de vela, no caso, para uma força de baixa. Essa vela aqui, tanto essa vela aqui me trazem, né, um movimento de baixa futuro. Então, logo na abertura dessa vela aqui, no caso no fechamento dessa verde e na abertura dessa vermelha, eu faria uma venda para 30 segundos. 1,
2, 3, qualquer coisa que ficasse abaixo desse ponto me traria um take. 1, 2, 3, take. Aqui, galera, o que a gente tem, tá? Vamos lá na frente agora para ver se a gente acha outro gráfico lateral. Esse daqui era o que a gente estava analisando. Eu vou pegar outro gráfico aqui. Pode ser esse mesmo, o qual a gente pegou as análises, tá? Ó, de novo aqui, galera. Olha só essa tendência de alta aqui. Deem uma olhada aqui comigo, tá? Primeiramente, galera, fez um rompimento, tá? Para baixo. O preço está onde? Vamos fazer a análise crua aqui. O preço está onde agora? Imagine que a gente está aqui, ó. Tá? Imagine que a gente está nesse ponto aqui. Se a gente estiver nesse ponto aqui, o preço está acima da média móvel de maior período e acima da média móvel de menor período. O que a gente vai focar? Ordens de compra. Por quê? Está acima da média móvel de maior período. Vamos esperar o quê? O rompimento da média móvel de menor período. Então, se vai ser ordem de compra, o rompimento tem que ser para baixo. Fez um rompimento? Show de bola. Vamos olhar o quê? Onde é que está o estocástico? Vai fazer o cruzamento? Já fez? Como é que está? Vamos lá. Ele estava aqui nesse ponto na hora do rompimento. Então, não é gatilho aqui. Ele precisa vir aqui e fazer o cruzamento, que foi nesse ponto aqui, exatamente onde deu aqui o gatilho principal. Então, ordem de compra, tá? Aqui, totalmente válida essa ordem de compra. Por quê? Média móvel de maior período, indicando para uma alta. Rompimento da de menor período para uma baixa. Estocástico estava na parte de baixo e fez o cruzamento. Temos o gatilho principal. Essa vela me demonstrou força na vela? Sim, ela me demonstrou força na vela porque deu um gap de alta, terminou com um pouco pavio, algo em torno aqui de 80% de força de alta para 20% de força de baixa. Faríamos uma compra exatamente nessa linha pontilhada quando essa vela aqui finalizasse com um tempo de expiração de 30 segundos. 1, 2, 3. A cada vela aqui tem 10 segundos de expiração. 10, 20, 30, take na tela. Vamos lá. Aqui, galera, ó, esse momento aqui não é tão ideal, tá? Porque vocês podem ver que ele está sambando em cima da média móvel de menor período. O que a gente precisa também? A gente precisa que o movimento que faça o rompimento de baixa, ele venha de um movimento alongado, de uma concavidade. A gente não pode esperar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu ver um exemplo claro aqui. A gente não pode esperar isso aqui, galera, ó. O gráfico andando basicamente em cima da média móvel de menor período, e ele vai lá e faz isso daqui, uma vela e pronto. Isso daqui não é concavidade, tá? Isso daqui é um movimento literalmente de chicote, ele vai e ele volta. Concavidade seria vocês conseguirem perceber um movimento côncavo abrindo da média móvel. Olha lá, ó. Aqui fez um movimento côncavo, vocês podem ver a concavidade aqui, ele se afasta da média móvel e retorna, fez um rompimento. Vamos ver. Fez o gatilho. Onde é que estava o estocástico, tá? Estava na parte de baixo? Não, não estava, então a gente não pegaria essa análise, ok? Mas percebam o que eu estou falando para vocês. Isso daqui, tá? Isso daqui, ó, seria uma concavidade interessante para a gente poder pegar, analisar nesse ponto de reversão? Sim, seria. Vocês precisam perceber o afastamento da média móvel de menor período para quando ela romper, ela voltar com força e a reversão ser com força. Lembrem do que eu falo para vocês lá nas lives, tá? Toda ação dentro do mercado tem uma reação. Então, se a gente tiver um alongamento, tá, dessa concavidade, vamos ver aqui, ó. Olha só. Aqui a gente tem o gráfico claramente lateral, então a gente não vai analisar aqui. Vamos ver nesses pontos aqui, galera, olha só. Isso daqui fez o rompimento, ó. Vocês estão vendo aqui que essa vela aqui terminou abaixo da média móvel de menor período. Então, se viesse o estocástico aqui e tivesse gatilho, talvez poderia ser um gatilho de entrada, mas não é, galera. Vocês precisam de um afastamento da média móvel. Vocês precisam que ela se afaste, lógico. O preço vai para baixo dela, a média móvel vai descer. Só que ele precisa ter um espaço entre ela para que ele volte com força, ok? Então vamos lá. Tudo explicadinho. Agora para a última parte do vídeo, eu vou trazer para vocês as configurações a qual faz eu ter essa assertividade aqui. É muito simples. Outra hora também muita gente vem me pedindo para eu explicar como é que funciona a negativação de conta para a gente buscar o equilíbrio, que é uma cereja do bolo sensacional que faz com que a gente tenha uma assertividade incrível. Incrível. Se vocês entenderem o desequilíbrio, vocês vão conseguir ter uma assertividade maior. Deixa aqui embaixo no comentário se vocês querem que eu traga para vocês aqui uma explicação de como fazer o desequilíbrio da forma correta aqui no mercado Blitz para que vocês possam alavancar o capital de vocês também. Eu vou passar para vocês aqui agora
como é as configurações dos indicadores, para que vocês possam estar aplicando aí na conta de vocês também, e explicar como que vocês vão fazer para pegar o indicador de fluxo e estar operando com essa assertividade, fechou? Lembrem de tudo que eu falei para vocês, tá? Tudo que eu falei para vocês. Analisem a média móvel de maior período, a média móvel de menor período, tá? O rompimento, se for uma venda, no caso, estando abaixo da média móvel de maior período, o rompimento tem que ser para uma alta, tem que ter uma pequena concavidade aqui. Quanto maior a concavidade, melhor, tá? A vela tem que ser uma vela considerável, ela vai te trazer um movimento de baixa, uma leitura de um movimento de baixa, só que não pode ser uma vela muito grande, o famoso Kid Bengala, digamos assim, que é o que a gente chama lá na comunidade, mas não pode ser uma vela muito grande, porque literalmente tudo que vai, volta. E, literalmente, só precisamos do cruzamento do estocástico junto com o último gatilho, tá? Vamos lá, galera. As configurações são as seguintes, tá? A gente tem aqui a média móvel de período 20, configuração exponencial, tá? Média móvel exponencial. Eu costumo colocar ela na cor, eu nem sei que cor é essa daqui, mas é tipo um verde claro, tá? Aqui, a média móvel de maior período, ela também é exponencial, porém ela é de 120 períodos, ok? E aqui a gente tem também o estocástico, onde vocês podem colocar a configuração exatamente como está aqui, ó, 3, 3, 3, 80, 20, ok? E sobre o script, o qual vai trazer para vocês o ponto gatilho, vocês precisam me chamar lá na comunidade. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link da comunidade para vocês poderem entrar. Me chamem no privado que eu vou liberar para vocês um script totalmente de graça, sem custo algum. Fechou? Aqui, galera, é simplesmente fazer o padrão que eu trouxe para vocês. Eu mostrei aqui na tela para vocês que realmente é muito simples a análise. É muito simples, são 4 pontos. Média móvel de maior, média móvel de menor, estocástico, em cima e cruzamento e ponto final junto da leitura vela a vela. Fechou, rapaziada? É muito simples, tá? Peço que vocês deixem aqui o like de vocês, deixem um comentário se vocês querem que eu ensine como fazer o desequilíbrio para que vocês possam alavancar o capital equilibrando o resultado e me chamem lá no privado para que vocês peguem o acesso ao script, tá? Lembrando, tudo que vocês precisarem é só me chamar lá no privado da comunidade. Entrou na comunidade, é só pegar o número o qual eu respondo vocês, qual eu dou suporte para vocês, que eu vou tentar responder o mais rápido possível assim que tu mandar a mensagem, fechou? Bom, galera, tá explicado então. Essa é a estratégia RSB10, rapaziada. Sempre que eu me referir lá na comunidade, como vocês já sabem, eu sempre mostro para vocês qual que é a estratégia que a gente utiliza, que está funcionando melhor naquele momento. Então, quando for a RSB10, eu vou avisar. Galera, RSB10 está funcionando muito bem agora. Então, vocês já sabem que é esse vídeo aqui. Fechou, rapaziada? Ficamos por aqui. Mais uma vez, Trader Anti-Loss, câmbio, desligo.